Na, 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 na. Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar. Vai ter festa com parquinho, com pipoca e guaraná. Pode aparecer, a festa já vai começar. Vem brincar de pula, 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 nossa turma. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Na, 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 na. Olá, turminha do culto infantil, tia Loise hoje aqui para fazer a nossa abertura do culto hoje. Um beijo bem grande para vocês, eu tô morrendo, ó, de saudade, tá bom? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus? Vamos lá? Fecha os olhinhos aí na sua casa, tá? Papai do céu, muito obrigado por mais um culto infantil. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de todas as criancinhas, de toda a sua família. Abençoando, Senhor Jesus, a nossa igreja, dando saúde a todo mundo. Abençoando a vida do nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer nossa leitura bíblica de hoje, que está lá no livro de Lucas. Deixa a tia Loise abrir aqui junto com vocês. No livro de Lucas, capítulo 4 e versículo 8, lá na partezinha B, tá? Então, pede a mamãe ou o papai que estiver aí perto de você para poder abrir a Bíblia lá no livro de Lucas, no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 8, lá na parte B que diz assim: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Vamos de novo? Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Amém? Esse versículo, além de ser da nossa abertura do nosso culto, também é o nosso versículo para decorar. Então, após o culto, você vai lá pedir ajuda do papai e da mamãe para você decorar esse versículo, tá bom? Anota aí, você que é maiorzinho, anota num papelzinho, escreve, coloca lá ou na porta da geladeira ou lá no seu quarto, para toda vez que você passar, você olhar esse versículo e lembrar que nós devemos adorar somente a Deus. Agora, crianças, chegou uma caixa aqui na minha casa, muito estranha. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só essa caixa aqui. E dentro dessa caixa veio várias perguntas. E eu quero que vocês me ajudem a responder essas perguntas, tá bom? Vou tirando aqui de uma por uma e você vai pensando aí. Depois das nossas perguntas, a tia Ju vai contar a história e no final do culto você me responde essas perguntas aqui, tá bom? Preste atenção. Então, vamos lá, vamos ver se eu tirar a primeira. Vamos aqui, ver o que tem aqui. Você sabe quem é Deus? A primeira cartinha que tem aqui vem perguntando: quem é Deus? Alguém sabe me dizer quem é Deus? Se você não sabe ou se você sabe, espera aí para me responder depois da história da tia Ju. Vamos tirar a próxima? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só! Vamos ver o que tem aqui. Há mais de um Deus? Será que há? A primeira pergunta foi: quem é Deus? A segunda pergunta foi: há mais de um Deus? Vamos pensando aí, tá bom? Vou tirar outra aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Posso adorar outros deuses? Eu posso adorar outro Deus que não seja o nosso Deus? Eu acho que o nosso versículo de hoje já respondeu, né? Mas vamos aí guardar essa pergunta. Vamos para a próxima? Olha só. Vamos lá, vamos lá. Tcharam! Cadê? Achei! Vamos ver, vamos ver? É correto eu afirmar que existe 3 pessoas em um Deus?
Existe 3 pessoas em um Deus? Será, crianças? Vamos pensar. Depois da história da tia Ju, você me conta a resposta, tá bom? Vamos ver se vocês vão escutar tudo bem direitinho e tirar nota 10 dessas perguntas. Vamos aí, a penúltima. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ver o que é. Quem é o único caminho que nos leva a Deus? Quem é o único caminho que nos leva a Deus? Vamos descobrir. Vamos à última pergunta. Vamos lá. O pecado pode entrar no céu? Será, tia Lô, que pode? Nós temos aqui 6 perguntas para responder depois da história da tia Ju. Então, eu vou convidar vocês a prestarem atenção no que a tia Ju vai contar. E no final do nosso culto, no final da história dela, vocês vão me responder e eu quero ver quem é que vai estar nota 10, tá? Será que é o João Lucas? Ou será que é o Daniel? Será que é a Ana Célia? A Esté? Será que é o Gabriel ou o Samuel que vai tirar nota 10? E a Jéssica? A Raquel? Meninas, caprichem aí nas respostas que eu quero ver todo mundo, ó, de nota 10. Então vamos lá, meninos e meninas, prestarem atenção na história bíblica da tia Ju e depois vocês vão me responder aqui essas perguntas, tá bom? Combinado? Presta atenção, viu? O que é um Deus? Há um Deus a mais? Um Deus é algo ou alguém diante de quem as pessoas se curvam e a quem adoram. Todas as pessoas em toda a terra adoram algo ou alguém, porque essa é a maneira como Deus nos criou. Os animais não fazem isso, porque não foram feitos dessa maneira. Mas quando você olha ao redor de onde vive e vê muitas pessoas adorando deuses como o dinheiro, a televisão, os jogadores de futebol, os times de futebol e os artistas, você vê que está errado. Por quê? Porque não há nada de errado em ter interesse nessas coisas, desde que elas não estejam no centro de sua vida. É errado colocá-las como esse centro, diante de quem você se curva e adora. Elas, então, se tornam deuses, mas não são deuses verdadeiros e não podem ajudá-lo. Há mais de um Deus? Há muitos falsos deuses, como estes que nós acabamos de falar. Algumas pessoas dizem que eles são deuses verdadeiros, mas não são. Eles não falam, não ouvem, não podem salvar, não podem ajudar. A Bíblia é bem clara, a palavra de Deus nos diz que só existe um Deus verdadeiro e real, um. Deus fala assim em sua palavra: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Isaías 46:9. A Bíblia fala muitas vezes que há um só Deus. Esse um aí bem grande, vocês estão vendo? Porque só existe um Deus. A Bíblia também fala que há muitos falsos deuses e que existem pessoas que adoram estes falsos deuses. Como exemplo, a gente tem Elias. Elias, ele era um homem da Bíblia que acreditava que só existia um Deus. Mas no mesmo país haviam 450 profetas de um falso deus chamado Baal. Elias os desafiou. Vamos construir 2 altares, vamos colocar um animal morto em cada altar. Todos vocês, os 450, vão invocar o seu Deus. Eu vou invocar o meu. Aquele que derramar fogo sobre o altar é o único e verdadeiro Deus. Os 450 oraram e chamaram durante o dia todo, mas nada aconteceu. E então Elias encheu o altar e o sacrifício com água até transbordar.
para que ficasse mais difícil ainda queimar. E então orou, simples e claramente, para o único e verdadeiro Deus. Neste mesmo momento, Deus mandou fogo para o altar. O animal e a água foram queimados. E as pessoas gritaram: Ó Senhor, o Senhor é Deus e Ele é o nosso Deus, o único Deus. Observem o nosso segundo cartaz. Que matemática é essa? 1 mais 1 mais 1 igual a 1? Só há um Deus, certo? Mas a Bíblia nos ensina que há 3 pessoas nesse Deus. 3 pessoas separadas, todavia, um só Deus. A primeira pessoa é o Deus Pai, a segunda pessoa é o Deus Filho e a terceira pessoa é o Deus Espírito Santo. As 3 pessoas, mas um só Deus. Por isso que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. São 3 em 1. Você entende? Claro que não, nem eu. Mas eu acredito nisso. Por quê? Porque a Bíblia afirma isso em muitos versículos. Por exemplo, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28:19. Então, sabemos que são 3 pessoas em um Deus. Amém? O mesmo é verdadeiro quando você pensa a respeito de Deus. Ele é infinitamente superior e mais importante que nós. Portanto, há muito mais a respeito de Deus que você não pode entender. Se você pudesse entender tudo a respeito de Deus, ele não seria mais Deus. Ele seria igual a nós. Portanto, o que você não entende, você deve acreditar, se a Bíblia disser que é verdade. Deus Pai nos ama. A primeira pessoa em Deus é chamada de Deus Pai. Ele é o Pai muito especial de Deus Filho. E ele é também o Pai de todos que confiam em Deus, Filho como Salvador. A Bíblia ensina várias verdades a respeito de Deus Pai. Uma dessas grandes verdades é que ele ama muito a cada um de nós. A Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos meninos e meninas pensam em Deus como alguém que está com uma vara na mão, procurando uma oportunidade para castigá-los por algo errado. Mas Deus Pai não é assim. Ele nos ama muito e ele demonstrou esse amor permitindo que seu querido Filho, o Senhor Jesus, deixasse seu maravilhoso e lindo lar no céu e viesse à terra para tomar o nosso lugar na cruz e morrer por nós. O amor não é somente demonstrado pelo que você fala, ele é demonstrado pelo que você faz a quem ama. Algumas pessoas dizem eu te amo, mas não demonstram. Mas Deus deve ter nos amado muito para ter feito tanto por nós. Um dia o Senhor Jesus contou uma história interessante, maravilhosa a respeito de um menino que saiu de casa e foi para um país muito distante. Lá ele gastou todo o seu dinheiro. Quando não tinha mais dinheiro e estava muito faminto, disposto até a comer a comida dos porcos que cuidava, decidiu voltar para a casa de seu pai. Ele se sentiu nervoso e até com medo. Como será que meu pai vai me receber? Será que ele está zangado? Será que ele vai me mandar embora? O que aconteceu? O seu pai o recebeu de braços abertos e deu uma festa especial para ele. Essa foi a história que o Senhor Jesus contou para nos ajudar a entender que Deus Pai está pronto para receber aqueles meninos e meninas que o reconhecem que pecaram e querem ser salvos e querem vir para Deus Pai. Amém? Muito bem. E Deus Filho é o caminho.
Jesus Cristo. Não existe outro caminho para chegar a Deus. Você precisa entender que Deus é santo, puro e sem pecado. E que você e eu somos o oposto disso, somos impuros e pecadores. O pecado não pode entrar na presença de Deus. Então, nós, por nós mesmos, não podemos chegar até Deus ou estar com Ele. Imagine um vale profundo, com um grande rio lá embaixo. As pessoas que vivem de um lado estão separadas daquelas que vivem do outro lado. O que fazer? Bem, as pessoas de um lado resolveram construir uma grande ponte sobre o rio. E quando ficou pronta, as pessoas do outro lado puderam atravessar. Nós estamos separados de Deus por um vale profundo e um rio de pecado. Deus é santo. Nós somos pecadores e nosso pecado nos separa de um Deus santo. Por nossos próprios esforços, não podemos atravessar do lado de cá de onde estamos, para aquele lado onde Deus está. Como Deus resolveu esse problema? Ele construiu uma ponte para nos permitir chegar até Ele. Mas essa ponte é o seu querido Filho. Jesus veio e morreu na cruz para levar o castigo pelos nossos pecados. Desta maneira, Ele construiu uma ponte sobre o abismo entre você e Deus. Ele, através da sua cruz, é a ponte pela qual você pode chegar a Deus. Ele é o caminho. Você não pode chegar a Deus através de boas obras, de orações da igreja ou do batismo. Isso tudo não leva você a Ele. Ele é a ponte sobre o abismo e você só pode ir a Deus através de Jesus. Ele é a verdadeira ponte, o caminho, a verdade e a vida. Você já foi a Jesus? Fale com Jesus agora mesmo e diga a Ele que você quer confiar nele e segui-lo. Peça a Ele que perdoe seus pecados e diga que quer se tornar parte da família de Deus. Amém? Amém, gente. Vamos louvar? Vai, dança aí. Pula aí. Como canguru, o meu amigo canguru, o meu amigo canguru, Vamos ver aí quem tá preparado para essa batalha aqui, responder essas perguntas. Vamos lá? Então, a primeira pergunta que foi deixada aqui para vocês é: quem é Deus? Quem sabe aí me dizer quem é Deus? Vamos lá, fala bem alto aí para mim porque eu não tô escutando, vai. Muito bem, é o nosso Pai, o Criador de todas as coisas, que criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou você e criou a mim. Muito bem. Vamos aí à próxima. Há mais de um Deus? Há ou não? Quem sabe me dizer se há mais um Deus? Há mais um Deus. Existe um só Deus, né? Mas aí eu vou depois te dar detalhes. Mas existe um único Deus. As outras coisas são deuses falsos que nós não podemos adorar, tá? Olha só, que aí já responde a minha terceira pergunta. Posso adorar outros deuses? Não posso adorar os outros deuses, como fala o nosso versículo de Lucas 4:8, a gente só pode adorar um único Deus.
Vamos ao próximo. Existe 3 pessoas em um único Deus? Sim ou não? Sim ou não? Conta aí pra tia Loísa. Sim ou não? Sim ou não? Sim! Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em um só. Como a tia Ju fez lá, aquela matemática lá de 1 mais 1 mais 1 dá igual a 1. Mas só nessa matemática de Deus, tá bom? Aí vamos à próxima pergunta. Quem é o único caminho que pode nos levar a Deus? Quem é o único caminho que pode nos levar a Deus? Quem sabe me dizer? Grita aí bem alto pro tio. Muito bem! Jesus! Jesus é o único caminho que pode nos levar a Deus. Tá? Ele é a verdadeira ponte, né? O pecado, ele nos separou, como vocês viram na história, o pecado nos separou de Deus. E somente Jesus que pode fazer essa ligação entre nós e Deus. E a última pergunta, o pecado pode entrar no céu? Sim ou não? Muito bem, não pode entrar no céu. Deus, ele não gosta do pecado, mas ele ama cada um de nós. Nós somos pecadores. Mas ele não gosta quando a gente mente, quando a gente desobedece papai e mamãe, quando a gente fala palavras feias, ele não gosta. Então, o pecado, ele não pode entrar no céu. Vocês estão, ó, de parabéns, tá bom? Meu desafio é, decore o versículo de Lucas 4:8, tá bom? E no próximo domingo a gente vai ter mais novidades aqui pra vocês, tá bom? Um beijo bem grande e até o nosso próximo culto infantil. Tchau, turminha!